Funciona? Começou. Eita, Jesus, agora é sério. Sério mesmo. Mentira. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Até parece. Vamos ver se o pessoal consegue aparecer por aqui. Se não, bom dia, boa tarde, boa noite. O Vale de Deus, ó, o pessoal que eu te falei está aqui já. Boa noite. Glória. Um Boa noite, abraço. boa tarde. Christian e Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhora que vai ouvir, você que vai ouvir, que está dormindo aí agora depois do almoço, a você que está na Itália, que já está dormindo depois do jantar. Já está no Dopucena. Saúde. Brincadeira. E aí, você que está aí acompanhando a gente, sejam bem-vindos. Hoje eu chamei aqui uma das pessoas mais sugeridas, né? Você vai ter algumas surpresas aí mais tarde. Mais sugeridas. Agora é a hora que eu fico preocupada? Não. Só no final. Pelas pessoas, quando eu comecei, né? Que a gente. Você vai chamar só conhecido? Eu falei, primeiro eu tenho que chamar quem eu conheço. Chama a Marcela. Aí veio. Aí a gente vem negociando, o cachê dela está caro e agora recebe em euro, porque ela está na Itália, né? Então, assim, não dá para. Foi uma negociação muito difícil, eu queria falar para vocês. Ela que é dona de uma grife. Eu fiquei sabendo que ela faz bordados, também calçados. Se você, quando ela voltar para o Brasil, vocês podem procurar aí. Ela borda calçados para casamentos, que eu já fiquei sabendo também. Você viu que lindo que ficou? Cara, eu vi, mas eu só percebi na festa, porque essa só ia na cidade All Star. Aliás, no final da cerimônia, quando eu vi ela. É sério? Será que ela tirou? Não, ela tá de All Star mesmo. Então, mas ficou muito bonita, assim. Aliás, um beijo, Nath. Nath, que vai ver beijo, só. Nath. Arrasou. Maravilhosa. Estamos competindo com. Eu descobri que eu estou competindo que hoje tem colegamento. Sim, é verdade. A gente tem colegamento. Eu vou colar lá depois. Vou assistir depois. Fazer o quê? Ô, gente, um abraço. Se isso chegar nos ouvidos da presidente, a senhora me desculpe, mas eu não sabia. Exato. Marcela, obrigado por ter aceito. Seja bem-vinda. Espero que a gente estar à sua altura, né? De tanta autoridade. Deus do céu, olha que eu pulo me escondo aqui de vergonha descendo. Mas me diga uma coisa, começando. Quem é você e de onde você vem? Uau. Cara, você não tem uma pergunta menos filosófica, não? Porque se a gente começar a falar, eu tenho a resposta manjada, a resposta óbvia, e eu teria mais 1 milhão delas. Que daí seriam talvez até mais profundas, mais verdadeiras, e que eu não tenho tanta certeza se eu falaria numa live. Mas eu sou a Marcela, tenho 30 anos. Da onde eu sou, cara, para mim essa é uma pergunta difícil, porque minha família é meio nômade, eu fui criada num estilo meio nômade, e meus pais são gaúchos, nasci no estado de São Paulo, e ficamos rodando várias cidades do interior durante um tempo, mas a cidade que eu morei mais tempo do universo foi São Paulo mesmo, capital, e querendo ou não me sinto muito de lá. Quando eu dou resposta super curta, eu sou de São Paulo. Mas, cara, eu acho que principalmente eu tô descobrindo que Marcela é um ser humano, como todo mundo. Eu posso dar as outras respostas, por exemplo, eu sou formada em moda, eu sou estilista, tudo isso é verdade e é maravilhoso, e eu amo. Tá aí uma coisa que ainda estou tentando descobrir tudo que Deus semeou dentro dessa área de profissão, que também isso é vocação, não é mesmo? Mas assim, estou numa pausa nesse momento da carreira,
e nesse momento profissional para focar nesse outro momento, porque além de Marcela ser estilista, feliz, leonina, não sei se escandalizaria alguém escutando aqui, mas pode ser que sim, mas paciência. Estou mentindo se eu não disser. E, cara, é irmã, é amiga, e além de tudo, tá tentando descobrir se também é uma focolarina. E explica para quem vai ouvir o que é ser isso. Cara, né, toda... Não precisa dizer o que é o movimento dos focolares, não. Só para usar o pessoal, você pode ir no Google e dar uma linkada aí. Agora, enfim. Ok, gente, dá um Google, site Movimentos Focolares. Quem quiser saber o que é movimento. A focolarina, ela é uma leiga consagrada. Que também, não sei se vai surgir novas perguntas em detrimento disso, mas uma leiga consagrada dentro do movimento dos focolares. É isso que é uma focolarina. Celibatária, casada, sozinha. Sim, a gente tem os dois caminhos no focolares, tanto celibatária quanto que seria as de vida comum, quanto as que são palpas casadas, focolarinas casadas, que a gente chama. Mas o que muda muito também é que quem começa para ser focolarina de vida comum é porque decidiu não se casar. Então, e quem é uma focolarina casada, geralmente porque já está vivendo o matrimônio, já está casada, e daí sente a vocação, sente esse chamado para a vida de focolarina casada, de leiga consagrada no movimento. Uhum. E a Marcela optou pelo quê? A Marcela optou pelo quê? Em qual sentido? Vamos lá, vamos dar uma de que desvia. A Marcela optou por seguir o quê? Por que a Marcela foi para a Itália? Lembrando que você está em Lupiano, só para explicar para o pessoal, que é uma cidadela que fica em Florença, na região ali de Florença, na Toscana, que fica na Itália, é onde é a sede do movimento, digamos assim, onde tudo começou. Eram tempos de guerra. Quem quiser procura aí também a piadinha interna. Mas o que levou a Marcela a estar nesse lugar agora? Cara, primeiro de tudo, não estava nos meus planos um chamado para ser leiga consagrada. Então, resposta mais real cara, eu tô aqui porque eu senti um chamado e eu não consegui dessentir ele. E eu não consegui explicar de outra forma até agora, a não ser aqui dentro, nesse sentido de ser nessa vida de focolarina, nessa vida de leiga consagrada no movimento. Mas no fundo, a única coisa que eu tô buscando desde sempre é Deus. E é responder esse chamado que eu senti num dia muito preciso e que foi se confirmando várias vezes. Um dia muito preciso? Um dia muito preciso. Eu não sou muito de... Eu acho que, assim, eu vejo que tem muita gente que é aberta e tal. Eu acho que Deus, se eu não tivesse falado, cara, seguinte, tem algo aí, muito diretamente, eu nunca teria participado nem de encontro vocacional, nem nada. Eu admiro muito quem tem a coragem de participar, mas eu acho que eu nunca teria sido uma das pessoas que participa. E como foi esse dia muito preciso? Cara, é complicado. A gente chamada a servir do ano passado, chamada a servir, gente, um encontro aí para a galera conhecer as vocações. Foi online, eu lembro que o pessoal me perguntou, e aí? Não sei o que, tá? Porque eu contei uma história uma vez que eu já fui confundindo com um padre e tal. A mulher começou a querer se confessar comigo. O Futinha aí estava na fila, eu falei, não, eu também estou aqui para fazer a mesma coisa que a senhora. Como a senhora começou a contar algumas coisas, precisa contar tudo lá não, eu também estou na fila, não demore. Mas enfim, aí lembro, né, de mais uma vez ter visto vídeos sobre o começo de Chiara, né, Chiara Lubick, lembrando bem, para fazer a diferenciação,
de que ela estava indo comprar o leite, etc. e tal. Eu falei até para as pessoas: olha, já fui comprar leite a pé, de carro, deixei de ir de carro para ir a pé para ver se ele me chamava, mas não encontrei ninguém ainda não. Então, nunca Cara, se sabe. eu escutei você falando isso, eu acho, em algum dos grupos, eu achei genial. Eu pensei, gente, eu admiro muito quem vai atrás de comprar o leite todo dia. Admiro pacas. A pé e tudo, já fui aqui no frio aqui em São Paulo, na praia lá no Rio, o calor infernal lá do Acre, mas não chama, cara, ele não chama. Eu não sei se é porque se é lá em cima ainda usa internet de escada, telefone, né? Enfim. Ou se eu não me enxerguei, ou se o óculos está sujo e eu não enxerguei dela. Mas me diz, se puder, óbvio, né? Uhum. Eu acho E aí, que assim. como foi o clique da Marcela? Marcela estava e, tipo, foi tipo The Chosen? Jesus Bem que acontecido, eu ia adorar se fosse The Chosen. Bem que nem o Matheus, sabe? Tipo, do nada, assim, dá aquela viradinha, assim, e fala, me segue. E, tipo, você tá super seguindo sua vida e do nada você, mano, quer saber? Eu vou, larga tudo e vai. Muito. Foi tipo o Jovem Rico, né? Só que o Jovem Rico não largou, né? Teve os momentos Jovem Rico. Teve. Como foi, Marcelo? Putz, eu acho que é muita coisa. Quantos dias a gente tem para conversar? Só para saber. Minha filha, a gente pode. Brincadeira. Mas, cara, o primeiro dia, acho que o Jovem Rico é depois que eu já tava bem lá na frente, assim, que eu senti esse momento. Eu acho que para todo mundo deve ter um pouco isso. Porque o Jovem Rico, para mim, é o momento que você identifica que Deus te pede tudo, tudo, tudo mesmo. E não um pouquinho, e não um parecer bom, e não um. É bem interessante, assim, tipo, eu tenho uma amiga que a gente faz uns chás das 5. Lê, se você vê isso, te amo, beijos. E a gente tá fazendo a leitura dos evangelhos juntas. E tá sendo muito, muito maravilhoso, assim, muita brisa de Deus maravilhosa em cima de tudo isso. E a gente falou muito sobre o Jovem Rico, né? E foi bom porque até me preparou para atravessar os momentos que eu percebi que eu tava derrapando, assim, tava querendo ser perfeita e ao mesmo tempo eu não queria largar tudo. Enfim. E que Deus não necessariamente me obrigava a querer a perfeição. Perceber que também era uma exigência, um anseio meu, assim. E não é uma perfeição. Enfim, tá vendo? Esse que é o problema, entendeu? Você vai começar a fazer pergunta, filho, eu vou começar a brisar e eu quero ver você me cortar. Eu quero ver você falar mais. Não, eu tô aqui para ouvir. Aqui é para ouvir. Aliás, brisar, você falou, eu te perguntei o que era brisar, eu já tinha mais ou menos uma ideia que a minha querida, que faz aniversário hoje, inclusive, Dona Camila Chagas, um grande abraço para a senhora. Se a senhora estiver vendo, se a senhora não estiver, eu lhe mando a mensagem depois, é óbvio, mas ela que disse para mim o que é brisar. Aê! Parabéns, Cá! Espero que você comemore bastante seu aniversário e um abração depois também. Cara, mas é fácil eu me perder, então você me ajuda, beleza? Eu já te falei no começo, né? Vai ser 2 perdidos aqui. A gente é dois cegos atravessando a rua, né? Aleluia, irmãos. Vamos embora. Mas conta aí, o clique da Marcela, assim, existiu? Eu perguntei isso uma vez para a Fátima, que é a responsável do IGEM 2. Ih, rapaz, olha aqui. Tá falando sozinho, né? Sai daqui. Nossa. Amarrado em nome do Senhor, sai daqui. Aleluia. A Fátima, responsável do IGEM 2 lá do Rio, a gente conversando no falecido trem de segunda, eu perguntei para ela como foi o clique dela, assim. Muita gente tem clique, muita gente é um processo Sim. que leva horas, dias, anos, enfim. Marcela teve um clique para chegar e pá! Ih, é isso, hein? Vou conhecer esse negócio aí. Eu tô para dizer que a Marcela deve ter uns 200 cliques
porque senão ela não ia. Realmente, tipo, Deus me venceu pelo cansaço, diria, porque não estava esperando, não era uma coisa, tipo, por mais que alguma coisa em mim, hoje em dia eu leio como alguns sinais já antes do dia do chamado, não era uma coisa que eu já tinha, de forma alguma, levado a sério na minha vida, assim. Não era uma opção real na minha cabeça. E eu não tinha ninguém próximo de vida consagrada, nem nada, então, tipo, para mim era muito impensável essa ideia em si, de início. Enfim, eu vou contar um pouquinho, assim. Teve um dia, que é o dia que eu considero o dia do clique. Se não fosse aquele bem do clique, os outros tanto faz, sabe? Não teriam acontecido, provavelmente. E se tivesse acontecido, eu não teria dado bola. Que eu tava. Eu tinha terminado um namoro faz algum tempo, por uns 3 meses, e a gente terminou durante um encontro de noivos e namorados. E começou, tipo, tava tudo bem. A gente não ia para esse encontro, entendeu? Rolou uma providência de tudo ali. Não, sabe, todo aquele alinhamento dos planetas que tudo dá certo, você só vai. Aconteceu isso. A gente foi durante esse encontro. A gente entendeu que a gente não sentia nenhum sinal de que a nossa estrada era o matrimônio. Uhum. E daí aconteceram várias coisas durante esse encontro e a gente acabou entendendo que a gente tinha que terminar mesmo. Rolava ainda um pouco de dúvida se não era um com o outro ou se não era um matrimônio mesmo, ponto. E depois de alguns meses disso, acabou que eu tava brigando com Deus, porque a gente tem várias DR mesmo antes da gente estar junto, né? Nesse sentido. E eu tava ali, eu saí para passear com o cachorro. Então, em vez de comprar leite, você também pode sair para passear com o cachorro de vez em quando. O Panquinho. Brincadeira, foi só uma piadinha assim. Não, mas na verdade não senti o chamado durante esse passeio, mas eu tive essa DR com Deus durante esse passeio e falei para ele, tipo, mano, eu não tô entendendo, basta, eu não tô entendendo mais nada. Então, eu não tô entendendo o que você quer de mim, não tô. Sabe, coração rasgado, falando com Deus e é isso, no meio da rua de São Paulo, com o cachorro. E cheguei em casa, eu amo ouvir música, amo. E é uma coisa que eu faço com, tipo, o dia tem 24 horas, umas 12 delas eu tô escutando música normalmente. Acabei escutando uma música meio de relance. E eu sempre sou assim, tipo, escuto 3 notas da música e já sei se eu quero adicionar no celular ou não. Naquela época não tinha Spotify ainda, então você tinha que descarregar a música no celular, era aquela coisa super bacana. E eu fiz isso com essa música. É uma música em inglês, tem nada a ver com Deus. E baixei, achei bacana, pus no celular. Enfim, aquele bendito dia, eu peguei no sono, tipo, no sofazinho de casa, escutando música. E como, assim, não é que isso nunca tinha acontecido, já tinha acontecido algumas vezes. Mas eu acordei no meio da madrugada, escutando aquela música que eu tinha adicionado depois do passeio com o cachorro. E eu sentia que aquela música falava exatamente para mim, eu sentia no meu corpo que era aquilo que a música falava. Enfim, como que eu vou dizer? Eu sentia que era Jesus me falando aquela música. E ao mesmo tempo uma conversa minha com ele naquela música. E basicamente a refrão da música dizia: agora eu sei porque o meu coração estava insatisfeito. Sempre foi você. E é lógico que por mais que, enfim, toda a música fazia sentido, eu vou falar só o refrão. Mas eu depois fiquei só sentindo muito forte, assim, no meu ser, que aquilo não era uma parada normal. E ao mesmo tempo, tipo, era só uma música, sabe? Quem que muda a vida porque escuta uma música? Ninguém sem consciência. Né? Enfim, no dia seguinte eu acordei tentando entender o que diabos tinha sido aquilo. E ao mesmo tempo eu não conseguia desver, dessentir e tava tentando só
não parecia normal. Ao mesmo tempo, super ridículo, não é? E que se você contar para qualquer pessoa, vai pensar, mano, que é isso? Enfim. E depois, é lógico, eu tava tentando o quê? Provar que aquilo não tinha nada a ver. No dia seguinte, eu encontrei até um livro que eu lia na época, eu fazia direção espiritual na Opus. Sim, eu participava do movimento Focolares e participava também de um centro da Opus perto de casa. Eu adorava ir lá de vez em quando, sempre que dava, fazer essa direção espiritual, confissão, essas coisas. Mano, né, e aproveitei e peguei um livro do José Maria Escrivá para dar uma lida naquele dia. Eu vou lá trocar uma ideia. Enfim, peguei o livro. No livro, abro de trás para frente, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, pegar a última página para ler às vezes. Mas eu nunca tinha feito com aquele livro. Enfim, tipo, é uma coisa. É um costume besta, é muito meu, mas eu nunca tinha feito aquilo com aquele livro. A última página dizia sobre aquele livro Caminho. Então, são vários temas, para quem nunca leu, nunca ouviu, eu recomendo pra caramba. Tem a versão dele PDF aqui. Não sei se é pirata, tá, gente? Mas eu tenho. Enfim, recomendo muito para quem nunca leu, é bem legal. Ajuda bastante na caminhada de fé. A última parte é sobre perseverança. E o último ponto, são vários pontos. O último ponto quer saber o segredo da perseverança? Enamora-te e não o deixarás. Eu vi. E eu fiquei, tipo, muito, mano, não, hoje não é o dia para eu ler isso, para! Fechei o livro, deixei de lado, fiquei enrolando mais uns 3 meses para ver se aquilo lá desaparecia, se aquela sensação ia embora. E resolvi o quê? Falar com uma focolarina que acompanhava a gente. Né? Como jovens do movimento no geral, a gente também tem muito contato com as focolarinas. E pensei, quer saber? Eu vou falar para fulana, vai sumir essa parada. E daí tá tudo bem, porque eu penso assim, tipo, geralmente eu era assim. Quando eu me apaixonava por um cara, era só eu falar que em 3 meses aquele troço saía, entendeu? Ia embora. Já era. Não é que durava muito. Então eu pensei, eu vou fazer isso. Eu vou contar para fulano esse sentimento, essa coisa que eu tô entendendo, sentindo, vai desaparecer e eu vou seguir minha vida. Esse era o meu plano. Fui lá, eu segui meu plano, contei, já falei, falando assim mesmo para ela, que era só para poder sumir aquela coisa toda. Não sumiu. E ainda por cima ela não esqueceu, o que foi a minha sorte, porque no ano seguinte ela falou que, olha, vai rolar um encontro chamado Um Chamado a Servir, com o nome Um Chamado a Servir, que era o primeiro que ia ter dessa série, que está tendo desde então. E cara, eu não. Aquilo que eu te falei, mano, eu não sabia que tinha. Não era nada familiar para mim, vida consagrada, não era nada familiar para mim. Pessoas seguindo esse caminho, não era familiar, não era uma coisa que eu compreendia, não era uma coisa que eu desejava. Não tinha esses exemplos perto de você, né? Não tinha. Enfim, fui nesse encontro de chamada a servir, fiquei felizona, pensei, cara, existe um encontro pra gente que nem eu. Eu fiquei felizona, chegando lá, a sensação que eu tinha é que tinha uma máscara que tinha caído, assim. Que eu não precisava mais esconder de ninguém que aquela parada passava dentro de mim. Que eu tinha sentido aquilo e que, sei lá, tipo, que a gente podia falar sobre aquilo. Que tinha alguém e que não era a única também. Foi bem especial. Depois fiquei o quê? Batendo cartão no encontro do chamado a servir todos os anos. Acho que o primeiro ano que eu não fui foi esse, porque eu tô na Itália. Mas todos os anos eu tava ali batendo cartão. Para tentar, realmente eram encontros que me ajudavam muito. Mas talvez Deus precisou me chamar antes, porque ele sabia que eu ia enrolar pra caramba. E ele sabia que provavelmente eu jamais pisaria no encontro se ele não tivesse me dado uma boa sacudida antes. Isso já tem quanto tempo, essa caminhada de discernimento? Tá fazendo 7 anos esse mês. Por isso que eu falei, cara, Deus me venceu pelo cansaço, velho. Ele tá insistindo.
E há no seu coração, na sua mente, na razão, a certeza de que daqui, de que daqui não, mas de que esse é o caminho? Como assim, até para falar para quem está ouvindo aí, para quem vai ouvir, tem uma pergunta aqui. Assim, é isso. Como saber? Ou se há, enfim. Olha, eu acho que assim, primeiro de tudo, tem um amor muito grande de que a gente está num caminho de formação e também de escutar junto, assim, de ouvir junto o que Deus quer para cada um, no sentido mais bonito que isso possa ter. De a gente está aqui nesse caminho de formação agora, né? Como a gente estava falando, eu estou em Lopiano, a gente tem um período de formação, até pela sabedoria disso, né? De uma pessoa não se consagrar do nada e depois mudar de ideia, todo um percurso que, fora o percurso de discernimento inicial, tem esse período de formação que também serve de discernimento muitas vezes. Então, sim, nada impede de eu entender diferente e do nada tá tudo bem se eu entender que não é isso e quiser voltar, quiser recomeçar a vida de outra forma e quiser entender, e começar a entender que até aqui Deus me permitiu compreender isso, mas que não é exatamente assim, não é exatamente nessa vida, nesse estilo de vida aqui, a gente também está experienciando mais concretamente o que isso impacta, né? Esse chamado e também esse dizer sim a esse chamado, assim. A gente tá tomando mais consciência dele cada dia. Mas, assim, você quer saber mesmo se eu tô... como eu tô me sentindo? Eu não tô com vontade de ir embora, não. Que bom. Eu tô bem feliz, na verdade. Não tenho todas as respostas do universo. Tenho só um sim muito grande para caminhar com Deus, deixar ele me guiar. Isso com certeza. Isso, eu quero que seja o companheiro da minha vida. E sim, até aqui eu entendo que é aqui. Eu não quero também gritar com todas as vozes, todas as letras. Mano, tô super bem, é isso aqui, pronto, acabou. Porque isso aqui tá sendo gravado, meu Deus do céu, e daí? E se acontece alguma coisa na frente? Com que cara que eu fico? E também para não criar uma expectativa que a própria igreja tenha a sabedoria de respeitar o tempo que a gente precisa para caminhar e para tomar uma decisão tão séria. Se você vai se casar, o que você pode até falar brincando, que você está pensando em se casar, que você quer passar a vida inteira com essa pessoa, que você entende que essa é a sua vida, é isso aí. E ainda assim pode acontecer alguma coisa. Se você entender que vocês não entenderam bem, ou que você, no meio do percurso mesmo, você pode compreender que não era isso. Na preparação para o casamento, vocês podem perceber que não era isso. Então, nesse sentido, eu vou respeitar também a sabedoria da igreja de que a gente não se consagra assim do nada para sempre. Então, apesar de, no meu coração, eu me senti muito em paz de tomar essa decisão. Tá bom. Minha mãe. Engraçado que aqui, a Sueli está sempre aí. A Sueli está perguntando, nesse período de 7 anos, desde esse que você falou, né? Esse ano vão fazer 7. Teve algum momento que você queria parar e voltar para casa no sentido de desistir e tomar outro caminho? Cara, com certeza. A dificuldade vai ser contar quantos, no sentido que eu tive várias crises durante esse processo. E como toda crise, a gente está tentando entender. Quando está tudo escuro, né, que a gente tem vontade de ficar, tipo... E não é um problema... Às vezes não é uma coisa clara, às vezes não é uma coisa... É só simplesmente que a gente precisa... Sei lá, velho, acho que em tudo na vida a gente já pensou em desistir e mudar de vida.
em tudo. Não sei se vocês, a maioria de vocês é diferente, mas na minha, pelo menos, não só com vocação, mas com qualquer coisa, eu me arrependo até do prato que eu vou comer. Quem dirá, de vez em quando dá uma preocupação de, meu Deus do céu, foi para a vida inteira, será que eu dou conta? Mas acho que essa é a pergunta que me faz, às vezes, querer voltar. É só essa. Será que eu dou conta? Toda vez que eu me pergunto isso no momento de crise, é a pergunta meio errada de se fazer. Na minha opinião. Mas acho que a única... Não tenho dúvida do que Deus possa fazer, não tenho dúvida desse carisma que eu quero seguir, mas às vezes eu confesso que dá uma tremida na base, tipo, principalmente nesses momentos mais escuros, e de pensar se eu dou conta ou não dou conta. Quando eu vejo que a coisa às vezes é muito séria, muito grande, eu olho para mim e vejo, meu Deus, eu sou só um ser humaninho. Um ser humano. É verdade. Sentia tão pequeno. Vem cá, e você falou do carisma e tal, falou da moda, como é que você é estilista. Você falou de tentar também fazer com que isso, você se encontrasse nesse caminho, encontrasse Deus na sua profissão. Como? Uau! Cara, eu diria que eu falei necessariamente a profissão como um chamado. A profissão, ela pode ser um chamado. Eu acho que na profissão, não no sentido de você fazer grande carreira, sonho de carreira para inflar o ego. Eu acho que a gente tem esses anseios às vezes, mas acho que se é só esse o foco, mais cedo ou mais tarde a gente não encontra aquilo que preenche de verdade. Eu acho que todo o trabalho é muito sagrado, é muito precioso. E é uma forma da gente servir a sociedade que a gente vive, as pessoas. Eu confesso que as coisas que eu mais gosto de fazer em moda são as que eu encontro maior sentido. Por mais que... não sei. Eu acho que... Como que eu vou explicar aqui? Eu acho que se uma coisa não é impregnada de sentido, ela vai ter... Ela precisa de uma razão de existir. Vai ser vazio, né? Vai ser vazio. Eu acho que a gente é muito bom em reproduzir experiências estéticas fantásticas. E a experiência estética, sim, pode ajudar a gente a contemplar, a chegar no estado de contemplação da beleza e de tudo que é belo. E que, no fundo, Deus se esconde em tudo isso. Mas você precisa... Eu pelo menos, preciso encontrar o sentido em cada experiência estética. Uhum. Não precisa ser bonito, precisa ser profundo, assim. E o que te levou para a moda? Ai, será que eu falo? Aquele momento que você para e pensa, tá gravando, mano. Jesus, falo. Cara... Lá na Paulista, quando voltar, ou em algum lugar, enfim. Eu te vi no YouTube. Não, bom. O que a gente fala, a gente de qualquer jeito precisa se responsabilizar, né? E assim, quando eu era nova, eu não pensava, eu pensei em fazer moda. E depois eu pensei, cara, não quero fazer moda, não, porque eu acho que é muito superficial para fazer pela vida inteira. Confesso, eu adolescente pensei isso. Hoje em dia eu gostaria de ter sido uma adolescente menos preconceituosa. Mas paciência, foi o que foi. E até que um dia eu conheci alguém que fazia moda, um menino que fazia moda, e ele mostrou a moda de um jeito totalmente diferente, que eu tive que pegar os meus preconceitos, pegar os meus achismos, enfiar no bolso e seguir em frente, e na verdade começar inclusive até aulas de desenho com ele, porque ele mostrou uma moda que tinha sentido, que podia expressar esse sentido. E isso começou a me chamar a atenção, assim.
A gente começou a fazer, ele chamou a gente para fazer os acessórios da primeira coleção, porque na época a gente fazia vários artesanatos na loja que a minha mãe tinha montado para a gente também fazer, aprender um pouco a trabalhar, essas coisas. E eu fui percebendo aos poucos que eu gostava muito daquilo. Desenho era uma coisa que eu já gostava, trabalho já era alguma coisa que eu também me sentia muito livre, podendo criar e transformar. E eu percebi ali que eu podia, através da expressão, a imagem de moda ela tem um poder muito forte. E que contar histórias através da moda fazia muito sentido. E daí eu resolvi me matricular no curso de moda. Tipo, começou assim. E eu lembro que no dia que eu me matriculei, tipo, PS, vestibular, prestei Ciências Sociais na USP, que eu adorava toda essa vibe de sociologia. Fiquei pensando também em prestar filosofia quando eu era mais nova, acabei deixando um pouquinho para lá. E ciência... Não. Fotografia também. E fiquei muito tentada a prestar farmácia bioquímica, porque eu amo também entender... A verdade é que eu amo tudo que interfere no comportamento humano. Eu amo o comportamento humano. Então, tudo que eu posso compreender melhor e como que funciona os seres humaninhos me interessa muito. Muito, me faz brilhar o olho, assim, me faz me maravilhar. E acho que em moda eu encontro muito isso. Só que em moda eu diria que eu encontro a área mais humana que tem, porque a gente envolve isso em muitos aspectos. Moda você encontra as coisas mais concretas, práticas, desde produto, a parte econômica, a parte de relação, de pessoas que se encontram, dress code, mas você também encontra muita expressão, arte, identidade. Tem muita coisa que moda é. Existe o feio para você, então? Existe o feio? A lógica existe. Mas não necessariamente é a mesma coisa para todo mundo. A experiência estética, ela não necessariamente é bonita ou ela é feia. E o que é? Mas explica um pouquinho melhor para mim, assim. Assim, não que é feio para você, mas isso que você falou agora. Cara, eu acho que feio é muito subjetivo. Não tem como não ser. Porque a experiência estética, ela sempre é. E você pode fazer o que for, mas ela vai estar sempre dependendo do viés de subjetividade do outro. Porque é semiótica. Eu posso montar o meu corpo de maneira X. Vai ter gente que vai olhar para mim e vai ter uma leitura de mim nesse estado. E vai ter gente que vai ter totalmente outra. A mesma Marcela, a mesma pessoa, a mesma forma de falar, mesmo tudo, cabelo, roupa, tudo. E vão ter opiniões muito diferentes. Por isso que é extremamente subjetivo, que é feio do que não é. Isso vai ser pautado dentro da tua subjetividade, dos valores que você tem dentro. E valores, eu vou te dizer que também são bastante interiorizados, bastante subjetivos. Porque a forma que eu valorizo liberdade, provavelmente, e que enxergo, identifico o valor de liberdade nas coisas, não necessariamente é a mesma que a tua. E não é a mesma de outra pessoa que mora aqui comigo, que é de outro país. Então, nesse sentido, existe a subjetividade da experiência estética. Eu estava... Isso me lembra muito... Ontem eu fiquei... O que eu estava vendo ontem, fiquei até um pouco mais tarde acordado, vendo os shows da vida aí, passam na televisão, e uma moça que ela está fazendo um sucesso danado nas redes sociais, Instagram, TikTok e tal. Ela tem sinestesia, você já ouviu falar? O nome não é estranho, mas eu não lembro. É que, por exemplo, ela olha, a gente está aqui conversando, ouvindo a sua voz, ela consegue enxergar cores, né? Dá uma cor para o som da sua voz, sabor e tal. Isso já é reconhecido, enfim. Uhum. E aí perguntaram em um determinado momento para ela
qual era, se, por exemplo, se ela já tinha conhecido alguém, e aí ela falou que sim e tal, e que se a pessoa sentia a mesma coisa. Tipo, eu vejo a voz da Marcela numa cor assim tal, tem um gosto tal, e ela falou que não, que isso é particular de cada um. Oi? Interessante. Ela falou, Não, cortou? para mim ficou muito baixo, não consegui ouvir. Ah, é horrível isso. Ela falou? Que era particular, né, de cada pessoa, assim, não significava que sejam os mesmos sintomas ou situações, assim. Uhum. Quando você, antes de eu fazer a outra pergunta que a Sueli mandou, quando você decidiu, então, vou fazer moda, fazer moda, e também decidiu que vou para o Focolare, e a família? Cara, primeiro eu queria dizer que eu tenho a melhor família do mundo. E Abraço, mamãe. na verdade eles tiveram dificuldade de entender. Eu diria que alguns deles têm bastante dificuldade de entender até hoje, mas eles estão muito felizes que eu tô feliz, assim. Me dão apoio porque querem me ver correndo atrás do que eu sinto, daquilo que eu anseio e me veem feliz. E para eles isso basta, assim. Então, por isso que eu digo que são a melhor família do universo. Massa. A Sueli perguntou aqui se em algum momento da sua vida você sentiu Deus. Peraí, houve algum momento em que você sentiu que Deus estava ali com você, palpável assim? Olha, Sueli, eu acho que vai ser difícil um pouco. Não sei se eu vou conseguir responder o que você está perguntando, porque eu senti bastante isso. Eu não sei se da mesma forma que você tá querendo saber, tá querendo ouvir, mas sim, com certeza, acho que se eu for lembrar desde os momentos mais fortes, nossa, eu não vou conseguir dizer, mas eu acho que Deus faz muito presente. Acho que eu lembro desde dos 15, pelo menos, gerações que foram muito marcantes. Mas eu diria que, mesmo assim, eu diria que eu comecei a ter uma caminhada mais forte com ele e de sentir realmente esse amor dele preciso, sabe? Que não, que realmente é a presença dele na vida, dizendo um oi, dizendo tô aqui, dizendo eu te amo imensamente, e você não se dá conta. Eu passei aqui só para dizer, desde os 18, assim. Acho que 18, tava com 18 para 19. Eu diria que ali foi quase um. Se eu não tivesse sido batizada, eu teria sido um batismo, assim. Uhum. Ela também perguntou, na moda, que é um leque, uma infinidade de situações, você consegue identificar em qual momento você consegue inserir através desse trabalho a beleza que envolve a pessoa vista por Deus? Nossa, ele foi profundo. Pode repetir, que eu tô com dificuldade de entender ainda. Na moda, que é um leque de situações, você consegue identificar em qual momento você consegue inserir, através do seu trabalho, a beleza que envolve a pessoa vista por Deus? Isso ali. Dá explicar para nós aí, porque eu também não entendi, não. Vamos ver. Eu acho. Eu vou tentar responder, depois você me diz se deu para pegar. De dress code, tem um pouco a ver com isso também? Não sei. É que assim, ela também fez uma pergunta subjetiva, no sentido de como que eu enxergo que vem à tona essa beleza que chega para a pessoa através da moda, através do meu trabalho, encontrar essa beleza que é Deus. Uhum. Eu acho. Aí eu vou boicotar meu papo. Mas peraí, vamos lá. Aguenta aí, vem na minha. Vamos lá. Mas
Eu acho que hoje em dia a gente tem muito da questão da harmonia também. Por exemplo, quando você fala dessa questão do dress code, geralmente a gente está falando. Ela disse isso mesmo que você falou, tá? Ela está falando aqui. Tá. O dress code, por exemplo, que nem estava falando, Gá, é algo que existe, é uma norma social. E que, digamos assim, pode ser um amor social, uma forma de amar na sociedade. Vamos dizer assim, no sentido tipo, se eu sei que no meu trabalho é legal que eu esteja apresentado do jeito X ou Y, é mais um respeito do que tanto um. Você pode meter uma intenção de amor, de fazer aquilo para amar as pessoas. Mas é uma norma social. Uma norma social dada. Seja pelo trabalho, seja a sociedade de uma forma ampliada. A harmonia é uma outra coisa. A harmonia é você expressar a experiência estética. Não precisa ser tão intencionalmente no sentido de ser manipulado. Hoje eu vou colocar o amarelo para demonstrar mais alegria, ou o branco para demonstrar mais seriedade. Não precisa ser nesse nível de intenção. A harmonia ela é muito mais uma experiência estética que também é você muito bem com você mesma, ou você mesmo. Ela tem uma harmonia no sentido de esteticamente aceita socialmente. Normalmente ela reflete isso. Mas não só porque é aceita na sociedade, mas de certa forma também. Mas principalmente, eu acredito muito que tanto dress code quanto uma harmonia estética puramente não quero meter o pau na estética porque eu amo a estética. A estética tem tudo a ver com a arte. E a gente precisa da experiência estética como ser humano. Mas assim, você se vestir de harmonia para parecer bonitinho para os outros, geralmente você vestir bonitinho para os outros já é para uma régua alheia, que se você não tem essa identificação com essa régua alheia, com essa régua de bonitinho que se expressa numa estética, eu acho que vai ficar falso. E eu acho que você não vai aguentar muito tempo. E digo aguentar muito tempo para o seu bem, assim. Não digo que você esteja fazendo isso, digo de forma genérica. Digo que também em experiência própria, assim. Que a gente consegue fazer isso, faz parte da sociedade, mas a gente precisa conseguir se sentir confortável com aquilo que a gente veste. E não é um confortável simplesmente porque me veste bem, mas é um confortável de olhar no espelho e me reconhecer. E acho que isso é importante na harmonia. E às vezes a gente deixa de lado. Mas esse se adequar à régua alheia, se não faz você perder um pouco da identidade também e por consequência a perca dessa identidade não pode te levar a não envolver isso que a Sueli disse, enfim, essa parte, né, perder essa identidade, essa ligação com Deus, assim. A pessoa acaba humanizando demais as coisas e esquecendo outros lados. E agora você toca na parte, porque na verdade eu não tinha terminado ainda. Eu tinha comentado o seu dress code, tinha tentado puxar para a harmonia, que envolve. Porque assim, fato, a identidade existe e ela é importantíssima, que agora é a última parte que eu gostaria de falar. Mas para mim a grande questão nessa experiência estética é também essa liberdade. Eu não consigo imaginar beleza sem liberdade. Que é esse último ponto, que para mim por exemplo, a harmonia, ela às vezes a gente fala de harmonia, mas a gente se perde um pouco exatamente nesse conceito. É óbvio, tem coisas que são as imagens as roupas são símbolos, elas vão transmitir coisas que vão ser lidas num aspecto subjetivo também, um aspecto social, um contexto social. A gente não pode fingir que essa esfera não existe. Não acho que... Mas não é que eu quero dizer que ela tenha a supremacia. Na verdade, eu não acho muito, não.
Só não quero ignorar que ela não exista. Assim. Ela existe, tá ali, é real. A gente pode fingir que aquilo não existe. Mas para mim não existe experiência estética de beleza sem harmonia interior, que seria o fator da liberdade. Eu já vi pessoas que não se identificavam de maneira nenhuma. Não tinha nada aparentemente bonito esteticamente do que seria o nosso mais senso comum possível de moda. E eu ainda me vi com os olhos arregalados e, meu Deus, que ser humano bonito, que pessoa bonita, que fantástico. E até mesmo esteticamente, muitas vezes, de gente, a moda ela bebe muito disso para criar tendências também. Mais desse estupor de liberdade somado à experiência estética, porque é impressa numa experiência estética, não tem como não ser. Se eu tô sem maquiagem, isso é uma experiência estética. Se eu tô com maquiagem, isso é outra experiência estética. Dependendo da maquiagem, são experiências estéticas muito distintas também. Então, eu acho que o segredo de encontrar beleza e Deus através dessa expressão corporal, expressão de moda, também é liberdade. Também é uma transparência do ser, assim. Eu acredito muito profundamente nessa liberdade de uma harmonia interior que transparece. Acredito, teve uma época que eu falei muito com um grupo de adolescentes sobre a dimensão 2D, 3D, 4D, 5D, para a moda. Falando sobre moda. Que o 2D, vamos combinar, é o Instagram. O 2D é isso, você vê uma foto, você gosta, não gosta, curte, não curte, segue, não segue. É o Pinterest, você salva aquele pedacinho e é isso. E vamos combinar, nenhuma pessoa é uma foto. Ninguém é a vitrine que coloca no Instagram. Ninguém é. Isso é fantástico que seja assim. Porque não somos. Eu acho complicado o problema da gente focar no Instagram por conta disso. Eu fico pensando aonde a gente vai parar se a gente só se contentar com o 2D, porque o ser humano não é só 2D. Tirando o 2D, que tem uma experiência estética ali, que é forte, que pode ser fantástica, mas ela não pode ser a totalidade. 3D já é um corpo. Assim, caraca, você conhecer de frente, estar diante daquilo, envolver por todos aqueles ângulos. Mas no 3D você ainda só vê por fora. Você já tem mais proximidade, você já consegue enxergar um pouco mais, mas você ainda está na experiência superficial. Você não conhece aquilo de verdade. O 4D, no 3D, na comparação, é isso. As pessoas estão realmente convivendo com a gente, ao nosso redor. No 4D, a gente começa a ter o tu a tu. Você começa a entender o que tem dentro daquele ser humano. Você consegue compreender o que tem ali. Isso muitas vezes pode transparecer. O 4D, você pode se vestir, não no sentido para, ai, gente, hoje eu tô terrível, eu vou arrumar uma roupa terrível para as pessoas saberem que eu estou terrível. Não, mas a sobriedade ajuda em alguns momentos para a gente atravessar certos momentos. Ou o contrário, tem gente que vai aproveitar e vai pensar, eu não estou conseguindo ter toda a alegria que eu quero. Eu vou hoje tentar pôr mais alegria através da minha roupa favorita. Eu já vi gente acontecendo isso e foi muito transformador. Não tem problema o que você sentir de fazer, que você se sinta em paz e que sinta verdadeiro naquilo. Sinta verdade naquilo. Se você sentir verdade naquilo, você pode ter certeza que é uma beleza profunda que chega. Principalmente porque você vai estar conectada com aquilo. Não simplesmente porque os outros vão ver ou deixar de ver. A luz, quando alguma coisa não tem luz dentro, você só enxerga a opacidade, que é a casca.
quando existe alguma luz dentro, uma intenção, uma vida pulsando ali, um ser humaninho buscando ser o melhor ser humaninho que ele consegue naquele dia, o ser humaninho mais verdadeiro, mais autêntico que ele consegue naquele dia, não porque ele está exacerbado, fazendo mil coisas, porque ele está sendo mais verdadeiro. A maior verdade que ele tem para doar naquele dia, aquilo é luz. Onde quer que ele passe. O 5D, para mim, é a dimensão de todas essas integridades de ser, esse ser que é inteiro, que se doa inteiramente, está presente inteiramente e inteiro no sentido de, tipo, não está fragmentado. Todo que ele tem, não importa se é pouco, se é muito relativo, o todo que ele tem está ali. Não importa como está isso todo que ele tem está ali. O 5D para mim é o momento onde a gente interage esses todos. E que, na verdade, dessa doação, digamos assim, seres, eu enxergo que muita coisa vem à tona. Eu, Marcela, enxergo que a presença de Cristo vem à tona. Quando a gente está esse ser integral, assim. Se vocês aí quiserem, a gente está montando uma faculdade EAD de moda, né? Hoje foi a primeira aula. Brincadeira. Foi mal, gente, é isso. Se você fizer pergunta complexa, eu vou usar uns monte de termo bizarro. Minha família sempre me criticou por conta disso. Podem eu também sou, não tem problema. Sou bem desse jeito. Uau, obrigada. A Sueli está falando. O Marcelo, eu queria te perguntar um negócio, já que você é estilista, você é formado em moda, se saindo um pouco falando de moda, mas não voltado para o que a gente está falando aqui. Não sei se as pessoas também conferem isso. Eu sempre brinco com a minha mãe, né? Eu acho que essa semana passada, teve aquele desfile que sempre tem aqui em São Paulo, Fashion Week. E sai um negócio meio estranho, né? Tipo. Saiu? Oi? O que saiu? Não, mas assim, sai uns negócios meio estranhos, uns desenhos assim, porque essa aqui é tendência à moda tal. Você não vê aquela roupa na loja. Porque é tipo médico. Eu estava brincando com a minha irmã que médico, para ser bom, tem que ter letra feia. É óbvio que não, né? É só uma brincadeira, pessoal, sem cancelamento. Opa. Aquilo é para desenvolver e chegar, por exemplo, óbvio, eu sei que não deve ser isso, nesse casaco aqui, ou sei lá. É porque não tem o que fazer e desenha aquilo mesmo. Por que se desenha? Por exemplo, outro dia eu vi uma foto de um desses desfiles, acho que era em Londres, sei lá onde, a mulher com uma saia que era, sei lá, era toda cheia e não tinha nada quase em cima, e era assim, sabe? Sei lá, por que se faz isso, Marcelo? Já que a gente vê nas lojas, a gente não vê isso. Cara, essa é a pergunta que mais me fazem do universo inteiro sobre moda, né? Por que colocam aquelas coisas loucas na passarela que ninguém usa? Cara, na verdade a gente chama isso de imagem de moda. A gente é um conceito, são coleções conceituais, geralmente, que vão. E mesmo quando a gente está falando de uma coleção comercial, por exemplo, a Chanel vai fazer a coleção dela para vender. Mesmo assim, ela não vai colocar na passarela da mesma forma que eles esperam que os clientes dele usem. Ou qualquer empresa de moda costuma fazer isso. Algumas marcas são mais comerciais e vão buscar oferecer algo mais óbvio de como deve ser usado. Mas as marcas, principalmente essas que se vendem também muito através do conceito dessa imagem de moda que querem oferecer, para a gente em moda é muito comum tentar trabalhar essa linguagem de moda forte e linguagem de moda um pouco mais conceitual, mesmo que eu estou usando a maioria das roupas que não está na loja. Então, você vai ver uma coisa que, meu Deus do céu, ninguém vai usar isso, o que você está fazendo aí? E, na verdade, aquilo lá é para expressar uma ideia, um conceito da coleção, uma sensação.
é para uma experiência estética, é para comunicar pequenas coisas através daquilo. Não é para necessariamente quem vai comprar a tendência saber. Por exemplo, a gente ainda sofre um pouquinho com muita influência de alguns principais desfiles, e depois de alguns 2 anos, ou 1 ano, 2 anos estou exagerando, 1 ano e meio, aquilo lá é diluído, digerido e retraduzido em várias roupas, e que no fundo muitas são a mesma coisa, assim. São uma tradução mais comercial daquilo ali, daqueles conceitos que estão ali. A gente faz isso, verdade, a gente faz isso para causar. Português, claro, assim, a gente faz isso para causar. Para causar uma impressão, para causar para provocar uma experiência, fato, mas para provocar uma imagem de moda forte, que faça sentido para aquela marca. Provavelmente é uma linguagem que a maioria que vai entender é quem já é cliente, é quem já é do ramo da moda. E não sei se vocês sabem, mas em moda, de uma maneira geral, mas também na moda, na parte de produção de roupas e itens de vestuário, a gente tem uma curva que sobe e desce. Essa curva, a galera dos desfiles de moda, eles estão aqui embaixo, no início da curva. Vocês estão indo ao contrário, mas agora que vocês estarem entendendo. Então, a galera que faz aqui, se a imagem de moda que vem forte, ela vai subir muito rápido, mas ela vai estar, a galera que está lançando a tendência está aqui, está nesse impulso inicial. Isso daqui é geralmente quando a gente se dá conta do que está acontecendo. Quando a gente já está com ela para comprar na loja. Aqui está começando, algumas marcas estão começando a produzir roupas com aquela mesma, bebendo daquela mesma imagem, bebendo daquela mesma ideia estética. Mas geralmente, por exemplo, o que eles. Mas se a gente não vê aquela roupa na loja, então o que eles estão copiando? Geralmente eles estão trazendo a cor ou o shape. Então, por exemplo, são peças mais largas ou são peças muito retas. Ou uma estampa, um tipo de estampa que aparece muito frequentemente. Isso é um tipo de jogo que acontece muito em moda e acontece há muitos anos, assim. Basicamente, a doideira que a gente faz é para causar um certo frisson, digamos assim. Mas também é para traduzir de uma forma forte conceitos muito precisos de cor, de forma, de estética e de comportamento também, de reflexões. Por exemplo, um estilista que eu acho fantástico, maravilhoso, tanto a expressão de moda dele é forte, mas eu acho fantástico as provocações que ele traz. É Ronaldo Fraga. Ele é... Meu Deus do céu, eu não quero errar que ele seja mineiro. Eu não sei porque eu tô com a impressão que ele é mineiro, não sei se é porque ele mora lá. Enfim, não quero errar. Não quero cometer um pecado aqui. Errar da onde que é o Ronaldo Fraga. Mas, assim, o trabalho dele é de uma experiência estética forte e muito profunda. Te leva a questionar toda a tua humanidade, muitas coisas. Às vezes são desfiles mais leves, mas às vezes te conectam com coisas muito profundas. Por exemplo. Então, voltando agora, eu recebi um alerta aqui, vi aqui que eu tinha anotado algumas coisas, e aí eu sempre esqueço que eu anoto para falar com as pessoas, né? Mas, falando sobre a sua vocação, você passou por uma experiência antes de ir para a Itália, que foi lá em Brasília, né? Sim! O que a Marcela foi fazer lá em Brasília e o quão importante foi essa experiência lá para a construção do seu discernimento vocacional? Cara, eu diria que foi toda a importância do universo, assim. Mas eu fui para lá porque eu não tinha tido a oportunidade ainda de fazer uma imersão dentro de um focolare. Seriam as casas onde moram essas focolarinas de vida comum.
E eu não tinha tido essa oportunidade ainda, por mais que eu tinha feito uma outra etapa da formação, que é a pré-escola, que acho que em algum outro vídeo você já também falou aqui, é diferente. A pré-escola é uma realidade de formação, e o focolar é a vida mesmo, é o contato com a comunidade, é conviver diariamente com outras consagradas. Um outro aspecto diferente é a realidade intergeracional, porque, por exemplo, no Focolare, no Focolare que eu estava, a maioria das meninas eram bem mais velhas. Tinha uma menina que era, acho que uns 2 anos mais nova que eu, mas, no geral, eram todas focolarinas bem mais velhas que eu. E foi muito fundamental para poder deixar que a experiência comprovasse aquilo que eu sentia dentro. Então, às vezes a gente acha, tem uma ideia e na hora de aproximar, a gente vê, nossa, não é exatamente como eu pensava, ou de novo aquela coisa do, será que eu dou conta? E daí você vai, se lança na experiência e descobre, cara, até que eu dei conta. Não é não dar conta de obrigação, mas cara, até aqui eu me sinto em casa. Será que não vale a pena continuar, já que eu me sinto em casa? Então, basicamente foi nesse nível de importância. Fora muitas outras conversas com Deus, porque no fundo é sempre entre a gente e ele, né? Cada um e ele, que a conversa que a gente precisa ter, o acompanhamento que a gente precisa ter. E assim, já indo então para o segundo aspecto, eu queria perguntar para a Marcela, assim como a gente estava aqui conversando, quando eu conversei com o Felipe, até o pessoal deu a ideia, né? Eu perguntei para o Felipe Anastácio, qual era o método filipiano de conversa com Deus. Porque eu sempre faço a analogia com a música do Gilberto Gil, que se eu quiser falar com Deus, fala no silêncio. Basicamente é isso a pessoa. Desamarrar, soltar, se esquecer de tudo, para poder entrar naquela conexão. Aí eu estou tentando fazer aqui eu não lembro agora, botar um nome, se não seria um método marceliano, se não seria um método pankoviskiano, conversa com Deus, da Marcela. A Marcela, você falou da música, não é? Que te ajudou a chegar até aqui, né? Enfim, você falou que estava caminhando com o seu cachorrinho lá, enfim. Qual, assim, é o silêncio, é ouvindo música? A Marcela reza, por exemplo, um texto ouvindo música ou caminhando. Como que a Marcela conversa com Deus? O que ela Cara, enfim. eu acho que primeiro de tudo eu assino embaixo nessa música do Gilberto Gil. Eu amo também. Mas acho que também, pelo que eu falei, dá para pegar um pouco esse método pankoviskiano, marceliano, sei lá. Pankoviskiano. Até para lançar um livro. Cara, para ser bem sincera, acho que as melhores orações que eu faço, sem dúvida alguma, são as com mais papo reto possível com Deus. O ponto acho que é esse, coração escancarado com Deus, assim. Eu acho que eu poderia falar bastante sobre isso, mas simplesmente é isso. E você trocar ideia direto. Tem eu vou falar. Tá perguntando minha, mas depois eu gostaria de comentar. Tipo, eu acho que para mim é coração aberto. Não tem outra coisa. Fora isso, fora coração aberto, que acho que são as que ele mais escuta, por experiência própria. Mas música me ajuda muito mesmo, principalmente a me conectar aonde eu quero estar. Acho que a música me ajuda mais nisso. A lembrar de permanecer onde eu quero permanecer. A louvar quando eu quero louvar, sabe? Eu quero, tipo, falar, cara, isso é incrível, maravilhoso, bom dia. Daí, geralmente, eu ponho uma música junto. Ou eu só fico falando bom dia 1000 vezes para Deus. Ou, geralmente, eu ponho música quando eu tô realmente com dificuldade também. A música me ajuda. Mas o que mais ajuda de vida de oração para mim é coração aberto.
Não ter medo, assim, dos momentos. Eu estava falando outro dia para as meninas que moram comigo aqui, que, cara, eu não posso ter um Deus lá no alto, lá no céu, lá nos infinitos e que não esteja aqui. Eu não consigo. A gente está falando de um relacionamento de intimidade com Deus. Eu, Marcela, não consigo conceber ter intimidade com alguém que você não conversa de tu para tu. Em que você não fala, cara, o que está acontecendo? Se é como eu falaria com o meu melhor amigo, se é como eu falaria com um namorado, com um marido, no sentido de eu preciso dessa proximidade na forma de lidar, de falar. Então, para mim, a oração ela tem que ser assim. Se não, é muito difícil me sentir rezando. Eu posso me sentir em paz, posso me sentir contemplando, eu posso me sentir buscando estar próxima dele. Sabe quando você chega pertinho, assim, você só quer ficar do lado? Eu posso me sentir assim, com várias outras coisas ao longo do dia. Eu posso olhar para a natureza, me faz me sentir chegando pertinho. Me faz sentir também ele chegando pertinho de mim. Ele me lembrando que está tudo bem. É mais ou menos o que a Sueli perguntou lá em cima, né? Sentir Deus mais no sentido palpável. Sim. Começar a perceber isso. Eu acho que eu rezo assim. Eu tento, às vezes, de outras formas. Por exemplo, a gente tem oração, mas orações todos os dias, na parte da noite, por exemplo. Tem orações de fórmulas prontas, que tanto da própria igreja, quanto no movimento a gente tem algumas muito bonitas. Mas para mim, nessas orações prontas, eu confesso assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Então, das duas, uma. Ou eu preciso me concentrar muito para estar presente enquanto eu falo. Aliás, eu preciso das duas coisas. Eu preciso me concentrar para estar presente enquanto eu falo, senão eu não me sinto rezando. E a outra coisa que eu acho que é o que mais, que também me ajuda muito é proferir cada palavra com a entonação de uma poesia. Como você não pronuncia uma poesia de qualquer jeito. Você pode ler Carlos Drummond de Andrade e não sentir nada. Você pode ler Clarice Lispector e não sentir nada. Você pode ler Adélia Prado e não sentir nada. Você pode ler Cora Coralina e não sentir nada. Mas vai depender muito do que você... Quanto você estava presente em cada palavra que você estava falando. Quanto você se deixou entrar em cada palavra daquelas que está ali. Então, se confrontar com aquela verdade que está ali. Então, quando eu vou fazer essas outras orações, a experiência estética me ajuda muito aí. Porque ela é por experiência estética. Olha só. Agora eu recebi aqui algumas coisas e, enfim. Esqueci de dizer uma forma de oração que me ajuda muito. Diga. A arte sacra. Massa. A arte sacra me ajuda pra caramba na oração, na vida de oração, na vida de cristão. Boa, muito bom mesmo. Gosto bastante. Tem essa moça que eu falei para você no começo lá, que teve aqui, tal, ela trabalha com isso. É bem interessante. Ela trabalhou muito tempo no Museu da Catedral lá do Rio. Um abraço para você, viu, meu querido? Beijo. Se preciso passar pelo seu YouTube. Então, me falaram que a Marcela é um ser humano totalmente profundo. Ai, meu Deus! Mas isso, eu vou ler isso depois. Só para te perguntar o seguinte. Tem um jeito único. Eu não vou ler agora, senão vai estragar. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você me parece ser uma pessoa mais na sua, introspectiva, talvez. Gosto quando eu erro, né? Porque eu já vi que eu estou totalmente enganado. Não sei, acho que você tem que perguntar para quem me conhece se eu sou. Acho que introspectiva eu tenho certeza que eu sou.
introvertida também. Me abastece muito quando eu tô no meu mundo interior. Me dá muita energia. Mas eu não diria que é só nisso, assim. Eu não... Eu acho que também tá com as pessoas, mas tá com elas de verdade me abastece demais. Talvez eu sou introspectiva. Mas Porque... assim, Explico. não, Porque no fundo, assim, eu gosto muito de estar com as pessoas e me energiza pra caramba estar com elas. Quanto mais verdadeiro é, mais me energiza. Mas também porque eu percebo que estar com os outros em profundidade ou numa alegria sincera me deixa interiorizada. Me mas faz voltar ao que eu sinto de mais profundo dentro. então, eu estou te perguntando isso porque qual a importância do humor para você? Como que o pessoal, seus pais, enfim, se fosse uma receita de bolo, faltou humor, como que seria a Marcela sem humor? Já aqui, Kiara mesmo disse, se o Felipe tivesse aqui, ele ia me socorrer, que ele sabe essa frase de cor. O sorriso é o distintivo de um gene, de alguém né, a identidade de um Cara, gene. eu nem sei como é que é a vida sem humor. Eu não quero saber, não. Fala, enfim. Como que você acha que seria assim, a Marcela sem humor? Ai, eu acho que seria muito triste, muito chato. Eu acho que o humor me ajuda muito também para passar por momentos difíceis. Porque o humor. Eu gosto muito do humor. Não sei viver sem. E amo o humor pelo humor no sentido de só dar risada, porque só dar risada, porque é maravilhoso. É muito divertido. O sorriso, que não necessariamente o sorriso é humor. O sorriso te quebra alguma vez assim? Já te quebrou? Tipo, você veio naquele peso, tipo um rolo compressor, e você viu um sorriso e alívio. Cara, você diz hoje ou Não, ontem, ou semana? Porque isso acontece muito. Nossa, a galera, quando vem com um sorriso, eu sinto uma. O sorriso me faz remeter a gosto, uma docilidade, um sabor. Me vem um sabor quando eu vejo um sorriso. Vem um sabor na alma. Eu acho que todo mundo faz um pouco essa experiência quando vê um sorriso. qual sabor? É uma experiência real, faz parte da empatia que o ser humano tem, mas os neurônios são feitos para reconhecer sorriso, por exemplo, para entender que tem algo especial ali. Mas eu acho que, por mais que exista um mecanismo, não é por isso que é menos lindo e contemplativo, sabe? Você perceber que um ser humano sentiu vontade de sorrir. Um ser humano sentiu vontade de sorrir para alguém, vontade de sorrir simplesmente para a vida. Isso é muito forte. E qual o sabor que você sente ao ver um sorriso? Assim, que você falou do sabor. Eu sinto uma alegria levemente salgada e fresca. Interessante. Às vezes doce, às vezes, dependendo do sorriso, eu sinto ele mais doce. E já sentiu algum azedo alguma vez? Alguma coisa azeda, sorriso amarga? azedo? Cara, sorriso azedo também existe, eu acho. Sorriso azedo existe. Mas depende. Deixa eu ver. Existe sorriso salgado demais, no sentido que é um sorriso que custou muito para sair, para aparecer naquela cara, que chega a ser quase forçado. E que esses eu confesso que eu respeito muito e admiro muito quem consegue, mas também acredito que às vezes quando a gente não consegue pôr o melhor sorriso, é um ato de... Eu acho que é tão corajoso admitir que às vezes a gente não consegue sorrir, quanto querer colocar o melhor sorriso com muita liberdade, mesmo que você não tenha nenhum motivo. Agora, Marcela, outro dia eu postei um negócio num perfil aí, você falou, amei. Você tá lembrada? Cara, eu tô tentando lembrar agora qual que foi.
Não Eu tá assisti não, tanto né? filme esses dias. Pois é, mas eu vou mostrar para você aqui. É. Ai, meu Deus do céu! Duque de Caxias, Olha Rio! isso! Estamos de volta com o quadro. Poucas vezes, Ai, com Jesus. experiência, com Não. competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Faustão não me processa. Ai, Gabriel, isso não existe, cara. É, eu sabia. Cara, me pegou de surpresa pra caramba. Chocada. Se eu fizer isso com ela, ela não vai. Ela não vai. Ela vai sacar. Como é que eu vou fazer? Mano, não, olha, às vezes eu sou muito ligeira, mas dessa vez não. Credo, misericórdia. Olha só. Vamos lá, eu vou ler aqui. Nossa, Natália errada. Ai, meu Deus, eu até falei já. Puta merda, não dá pra Ah, fazer merda. isso. Vamos lá. Eu fui perguntando, né? Porque assim, você me mandou aquele texto e eu sempre peço para as pessoas me mandarem. Tipo, quem é você? Até porque o que é que eu vou falar da pessoa? Mesmo que eu conheça a pessoa. Eu não sei o que é que eu vou dizer. Sim. Pô, se autodescrever. Aí você me mandou, eu sou a Marcela, enfim. Descobri que você. Eu podia ter botado aqui, né? É porque o Faustão sempre fala, o filho do seu não sei quem, a filha do seu Jaime. Eu vi aqui no Insta. Como é que é com a mãe? É, minha mãe é Rosane. Eu tô meio assustada agora. Filha do seu Jaime e da dona Rosane. Mas não, no seu Jaime e da dona Rosane eu não consegui achar, não. Mas a pessoa mandou assim. Eu falei, se puder, me descreva ela, que é para eu não fazer um texto, enfim, fora do que muito do que vai se falar. Marcela, aí a pessoa mandou o seguinte: Marcela é um ser humano totalmente profundo, nascida no interior, mas criada na cidade grande desde pequenina. Formada em moda, tem um jeito único de expressar seus pensamentos em arte. Consegue transformar retalhos em poesia, agulha e linha. Depois eu explico para vocês, tem mais a ver aí também, tem mais alguma coisa. Conheceu o Fogolares em uma reunião típica, numa segunda, na Paulista. Esqueci de perguntar isso, né? Nossa, é verdade. E dali em diante, aguçou ainda mais o seu contato profundo com Deus amor. Uma pessoa aberta a se redescobrir, que topa aventuras e se doa muito em tudo que faz. Atualmente está na Itália, em um processo de formação em busca da sua vocação. PS, aí você vai adivinhar quem foi a pessoa. Ela bordou meu All-Star. Oh, maravilhosa! Mas não acabou. Vamos compartilhar a tela aqui, porque aqui a produção é... Cadê aqui? Compartilhar a tela. Vamos ver se tem alguma coisa. Janela. Bora, meu filho. Abre esse negócio aí. Ah, não, eu não posso abrir com isso, não, gente. Agora que eu vi que tem o nome do arquivo aqui. Opa! Aqui tá difícil. E o computador não ajuda. O que eu acho legal, eu queria mandar um abraço para a Dell. Um abraço, Dell. Venderam um computador horrível. Mas ela... Não. Chato. Produzir novamente. Olha que legal, que não vai... vamos abrir com esse negócio aqui, que agora o Windows... Olha, se você puder não olhar, né? Ok, eu vou virar para lá. Você me avisa que eu não posso virar. Não precisa, pode olhar para mim assim. Mas... então tá bom. Só não olha para a tela porque está o nome do arquivo, eu não sei. Ok, então. Vamos lá. Oi, mana, deixa eu quitar minha dívida, então. Que eu já tô reconhecendo a voz! Consigo te enviar esse áudio. Ai, Cris. Vamos lá.
Não vou falar coisas, tipo, superficiais da Marcela, né, lá onde ela estudou, etc. Esse tipo de coisa que eu acho que isso ela já deve ter mandado. Acho que eu não sei, né? Acho que vale a pena mais falar coisas um pouco mais profundas, assim, dela, né? Que ela é, assim, fácil. Uma pessoa muito incrível. Uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, mas, assim, top 5, assim. Definitivamente é o melhor branco que eu já tive. Porque é isso, né? Enfim, ela é uma pessoa muito autêntica, sabe? E ela é muito séria no sentido de que ela leva a sério, né? Enfim, as coisas. Ela brinca, né? Não é que ela é séria nesse sentido, mas ela leva as coisas muito a sério, assim, ela é muito responsável. Mas também ela não é uma pessoa, assim, sei lá, né? Enfim, falando a Marcela Gen, né? Que foi com quem eu mais convivo bastante agora. Mas, né, quando a gente estava na mesma unidade, né? Então, ela é uma pessoa, assim, ela não fica nada presa a qualquer coisa que seja, tipo, formulinhas prontas, ou estrutura, ou qualquer coisa assim. Ela é um espírito muito livre, assim. E é dela, assim, sabe? Não sei, é o jeito Marcela dela de ser, que é assim. Então, assim, ela é aquele tipo de pessoa que te acolhe, não importa o que, assim. É Sabe? grande, viu? Ela é, sei lá, aquele tipo de pessoa que quando você faz uma cagada gigante, você vai virar pra ela e vai falar, tipo, mana, eu fiz uma cagada gigante. E ela vai virar pra você e vai falar, tá tudo bem, sabe? Então, não sei, ela é uma pessoa muito, sei lá, sem barreiras, assim. Eu acho que essa é uma das coisas que deixa ela, sei lá, torna essa pessoa incrível que ela é. Outra coisa é isso, né? Enfim, ela não é uma pessoa expansiva na superficialidade, assim, né? Então, tipo, sei lá, ela não é alguém que, sei lá, vai ficar indo alto, alguma coisa assim. Mas ela é muito expansiva, não, muito, assim, muito, né? Ela levou o segundo na Paulista por vários anos, assim. E é isso, não tem uma alma que tenha passado por lá que não a ame de paixão, porque é isso, né? Tipo, ela tem esse coração, esse acolhimento, é uma coisa muito forte dela, né? Então, e assim, ela sem se esforçar, sabe? Ela acolhe, é dela, isso também. E aí eu acho que, não sei, né? Uma coisa que eu acho que é muito gostosa também, que ela faz, que eu adoro, são as brisas dela, porque assim, a Marcela é uma pessoa muito profunda, né? Então, enfim, ficamos na mesma unidade, né? Por, eu não sei dizer, acho que 2 anos. Que na real, enfim, a nossa unidade que nunca se dissolveu, o grupo estava ainda, então, sei lá, parece que a gente ainda tá, né? E é isso, né? A Marcela é a pessoa das brisas, então, assim, sei lá, nossas comunhões sempre foram, tipo, bem. Assim. Opa, peraí. Corrompido. Um abraço, Del. Deu. Depois você me comenta no privado. Eu já fiquei emocionada. Não, peraí, que eu tô ajeitando. Peraí, que não acabou, não. Não pensa que você vai fugir, não. Tá pensando. Gente do céu, mas eu vou ficar assim, eu tô ultra mega feliz, você não faz ideia. Mas tô um pouquinho encabulada. Não tava esperando, não. Ou então, tipo, algum vídeo super alternativo, super X que ela encontrou na Deep Web, assim, sabe? Pra mandar. Isso é uma coisa, tipo, muito gostosa, muito, muito legal, assim, também, da Marcela, sabe? Tipo, e é isso, né? Tipo, abre muito sua cabeça, sabe? Tipo, você, sei lá, essa convivência com ela é muito enriquecedora, assim, também, sabe? Eu vejo que como raiz, assim, como gênio, mas como pessoa também, sabe? Tipo, o quanto que eu pude crescer, assim, com ela, né? E é isso, né? Sem ela se esforçar muito, né? Ser dela mesma. Eu acho que tem mais 1000 coisas pra falar pra ela, mas pra falar sobre ela, mas já tá dando quase que 5 minutos de áudio, então acho que deu, né, Camis? Super beijo, querida. Boa sexta-feira. Ai, meu Deus do céu!
Ai, Jesus, não sei nem falar. Tô chocada. Eu resolvi isso só para explicar. Aqui a gente não tem. Eu não tenho. Vou botar. Espera aí. Vamos lá. Louco, meu! Só para. Mais para dar uma descontraída depois de um papo sério, eu fiz isso, eu estreiei com o André Veríssimo, até você viu lá lá no vídeo, né, quis dar um susto nele, aí foi pegando, e o pessoal sempre, quando eu faço, né, isso, algumas pessoas que eu conheço, é óbvio, né, eu já trouxe padres aqui, eu não vou fazer, enfim. Tem que ter uma certa intimidade, né? Sim. Chegar e fazer. E aí para demonstrar, né? Acho que a intenção é passar o exemplo, enfim, e fazer como você falou para a gente aqui ao longo dessa 1h30. Nossa, é isso tudo. Vamos deixar a Paula dormir, não, já está quando quase a hora já que você me falou. Não vai dormir, não. Aí, assim, mais para passar mesmo e para dar uma descontraída. Para chegar no final e te fazer umas perguntas, assim. A primeira foi, como foi que você conheceu o Focolare? Cara, conheci porque eu estava procurando alguma coisa para aprofundar espiritualmente, de alguma forma, né? Eu estava indo na missa de final de semana, mas estava sentindo que não era o suficiente. Antes a gente participava de uma outra comunidade, eu e meu namorado na época, e ele já tinha ouvido falar de um tal de Focolares, que ele achava que também eu era meio cara de Focolares, eu não fazia ideia o que diabo seria ser cara de Focolares, e ainda acho que essa parada não existe, apesar de eu estar muito bem aqui, mas não acho que exista uma cara de... E a gente trombou com uma menina que ele conhecia, que tinha sido uma agente, que é uma jovem no movimento. E daí a gente trombou com essa menina no meio do Parque da Juventude, que é um parque gigante em São Paulo, no meio do show da Maria Rita. A gente estava lá curtindo o show da Maria Rita, lotadaço, e a gente trombou com essa menina. E daí ela comentou que tinha esse encontro de segunda-feira, chamado Segunda na Paulista, mas na época ela só falou, mano, vocês estão onde? Ah, estão perto da Paulista. Tem um encontro de segunda-feira, é uma missa. Vai lá. A gente ficou meio tipo, bom, vamos lá, então. Não sei o que vai ter, vamos embora. E chegamos lá, descobrimos que tinha... Encontro de Focolare tem, então você já não ia ficar de barriga vazia, né? Oi? Comida devia ter, né? Alguma coisa depois no lanche, sei lá, não fazem isso. Cara, graças a Deus tinha também, porque na verdade era muito massa. Naquela época, principalmente, assim, tipo, a gente tinha missa, depois da missa a galera convidava para quem quisesse participar desse momento de partilha e reflexão, que é o encontro mesmo do segunda, e depois a gente saía para comer uma pizza. Então, ótimo, tinha assim o que comer. E era ótimo porque esse momento de estar ali comendo uma pizza era um momento onde a gente se conhecia também um pouco mais, trocava um pouco mais de ideia. Mas de início eu acho que eu ia muito mais para só o momento ali da partida e tal. Que era muito simples, realmente eu olhei ali e falei, cara, é minha galera. Tipo, comecei a olhar e a gente viu aquela pessoal sentado em círculo, não via, esse é a pessoa que tá tocando para frente, é esse aqui que manda, os outros ficam quietos, enfim. Que às vezes eu confesso assim, eu enxergo isso em alguns momentos. E eu não me sinto muito confortável nisso. Eu gosto muito mais dessa coisa circular. E era muito simples, não parecia nada fora do planeta. E ao mesmo tempo eu não fui seguindo participando. E ao longo dos tempos, isso que eu queria dizer também para a Fioceli, que fez a pergunta, não sei. Talvez eu conte essa experiência para contar o que fez sentido para mim no movimento. Que depois daquele a gente faz, tipo, é uma reunião muito curta, a gente não fala muito sobre espiritualidade, a gente apenas lê uma meditação, geralmente de Chiara Lubick, ou uma passagem do Evangelho, ou uma reflexão do Papa também, geralmente vai nesse eixo, e depois a gente partilha por uma meia hora, o que vier, o que a gente sentir dentro de falar, seja uma experiência que fez a gente lembrar,
uma coisa que tocou forte, muito simples. E eu lembro que em vários desses encontros, eu me peguei olhando, depois de poucos meses, assim, me peguei muito olhando ao redor, porque eu não sabia como, mas eu sentia que depois de cada partilha, de cada experiência que cada pessoa falou, eu sentia que Jesus se materializava ali em meio a gente. E isso é um ponto importante na espiritualidade dos movimentos focolares, mas ninguém tinha falado a respeito disso. Então, acho que o movimento eu conheci através do Segunda, fazendo uma experiência do carisma, e não ouvindo falar de um carisma. Não ouvindo falar de algo, de um movimento. Eu experienciei essa presença de Deus através dessa galera. Então, mais ou menos assim foi que eu conheci o movimento. Pois é, Marcela. Partindo então que você está indo para o Segunda na Paulista, agora, amanhã não, amanhã, não, hoje é sábado, enfim, depois de amanhã. Marcela chegou, digamos, em São Paulo, está em São Paulo. Você morava ali perto, né? Que você falou uma vez, eu acho que foi numa reunião, não lembro qual foi. Sim, morava perto. Enfim, você desceu, saiu do trabalho, né, antes de ir para o Focolare, tudo indica que sim. Aqui está caindo tudo, é legal. Coisa. Juntei. E aí, saiu do trabalho, está ali na Paulista andando, vai para o Segunda. Aí você entra, inclusive era numa igreja, né? Lá, não lembro qual era. A Raíssa falou isso. Sim. No domingo, no sábado, não lembro qual era. Qual era a igreja, né? Igreja São Luís Gonzaga, que acolhia a galera. Você tá ali entrou na São Luís Gonzaga, começou nada, você senta ali no banco. Deixa eu começar a missa. Né? Uma segunda normal, São Paulo fervendo, como sempre, a Marcela está ali. Tá. Aí fecha o olho para começar a bater aquele papo com o pai, né? Ter aquela DR de filho que funciona e tal. Quando você abre o olho, em um determinado momento, imagina esse cenário aí, está o seu santo de devoção. Quem é o seu santo de devoção? Eu acho que eu ia descobrir na hora que eu abrisse os olhos. Na verdade, eu não... Não tem um específico. Tô pensando aqui se eu tenho um específico. Eu acho que eu gosto muito de... Lembra aquela parada que eu tava falando que eu gosto de arte sacra? E que me ajuda muito na oração? Eu acho que tanto pela experiência estética, mas... Por exemplo, o trabalho do Cláudio Pastro em Aparecida me eleva nas alturas. Eu acho fantástico. Mas uma experiência muito concreta, muito cotidiana dentro das paróquias que eu fazia através do espaço litúrgico, dessa preparação do espaço onde a gente está, era olhar para as imagens dos santos. Tanto porque eu ficava muito irritada de que eu não via nenhuma plaquinha, às vezes, dizendo qual era o nome daquele bendito, para eu poder dar um Google, quanto... porque alguns eu sabia, eu conhecia, e a imagem, por exemplo, as palmas, que geralmente representam o martírio, o lírio que representa a pureza, mas principalmente o que eu já tinha ouvido falar sobre a vida daquela pessoa. Por exemplo, não é meu santo de devoção, mas me ajudou muito ficar brisando na missa. Adoro assistir missa olhando para o teto. Amo olhar para fazer missa olhando para o teto. A maioria da missa, assim, fica brisando para o teto, olhando para os lados. E eu fazia isso numa igreja que tinha essas imagens, e eu olhava para uma imagem de Santo Expedito, e não é meu santo de devoção, mas eu lembrava dele falando que vocês, do pouco que eu pesquisei, que ele foi martirizado
e que ele falava que por que ele é o santo das causas impossíveis ou algo do gênero? Só repete para mim que cortou aqui agora. Qual parte cortou? Do santo, que eu estava pegando. Estava ali brisando, olhando para a imagem de Santo Expedito. Um belo dia, eu me incomodava, assim, ficava tipo, mano, mas por que esse cara é o santo das causas perdidas ou das coisas urgentes ou alguma coisa semelhante? E um belo dia eu dei um Google e vi uma mensagem da vida dele falando que, além do fato dele ser martirizado, por isso ele está sempre com com palmas na mão. Palmas na mão, ok. Vocês entenderam. Mas ele tinha uma questão de que é hoje. A salvação é para hoje. Um sentido de urgência nesse viver a salvação, de ser salvo. Eu não sei muito bem, mas aquilo para mim ficou forte quando eu li. E toda vez que eu olhava para aquela bendita daquela imagem, me lembrava a vida dessa pessoa que conseguia encarar a realidade que ela estava com essa urgência de, cara, a salvação é hoje. A salvação é para hoje. A salvação dentro de mim, na nossa vida, onde a gente está. Aê, uau! Ótimo. Enfim, tem toda essa... Então, assim, acho que santos de devoção, eu acho que eu abriria os olhos e eu veria inúmeros rostos. Inúmeros rostos que talvez eu só conheça por histórias, por imagens. Tem igrejas que não tem santos, de imagens de santos. Mas uma vez me perguntaram o que eu faço quando não tem. E minha resposta é, geralmente, principalmente quando essas igrejas são um pouco mais circulares, esses templos são um pouco mais circulares, eu consigo olhar para as pessoas. E muitas vezes, na Mariápolis Geneta, por exemplo, é um pouco semicircular. E a gente está ali inserido numa vida de comunidade de pessoas que estão buscando se fazer santos juntos. Caminhar nessa realidade, essa experiência com Deus, buscar essa santidade coletiva, todo mundo junto. E às vezes a gente sabe da história de um ou de outro que partilha. O momento que eu pego e penso, meu santo de devoção está diante de mim, é a hora que eu vejo aquele irmão, que às vezes está passando uma situação difícil, mas eu sinto que a gente está unido em oração e que um intercede pelo outro. Sabe uma coisa que você falou da santidade coletiva, o santo do dia de ontem, né? Não o do, porque são vários. Mas o de destaque ontem, inclusive, quem quiser, procura no TikTok e no Instagram, @manodeva. Vocês vão... É bem interessante os quadros. Ele mora numa comunidade de São Paulo, que eu não lembro qual é, mas faz vídeos e quadros bem interessantes sobre o santo do dia, e eu vi ontem que era São Carlos Luanga, que é o padroeiro da juventude africana, e ele faleceu assim. O rei, na época, perseguia ele, acabou matando, e ele virou para os que estavam do lado dele e disse, já que a gente vai morrer, dá todo mundo a mão para morrer, de mãos dadas, mas morrer por Jesus. Então, bem um significado legal de santidade coletiva. Mas por que eu estou te perguntando isso? Você falou que não tem um santo específico de devoção, que se abrisse ali, estaria uma missa lotada com vários. Mas se tivesse um do seu lado para você fazer uma pergunta, quem você escolheria e qual pergunta você faria? Difícil. Eu faria pergunta para vários, mas acho que um que eu gostaria muito de... Não precisa estar canonizado, não, tá? Porque eu fiz essa pergunta aqui uma vez e a pessoa disse, mas eu queria perguntar para a Beata fulano de tal. Eu falei, não, mas não pode, né? Porque é santa. Eu disse, não, moço, não. Vamos esquecer as formalidades e tal. Pode ser. Tá, não precisa estar canonizado, não. Alguém que esteja nesse processo, enfim. Cara, posso pegar mais de um? Posso pegar? Mais de um? Pode sim. Eu acho que faria uma fila, se eu quisesse. Assim, eu faria uma fila de gente que eu gostaria de perguntar coisas. Eu espero que na eternidade seja um momento eterno de
de conhecer a fundo, tipo um Netflix de Deus, assim, tipo, do que Deus fez na vida da humanidade. Ou uma grande reunião de palavra de vida, né? Todo mundo juntado assim numa roda. Eu ia curtir um céu assim, tipo, pra ser bem sincero. Tô torcendo, tô pedindo nas orações, assim, para que o céu tenha tudo isso. Acho que vai ter muito mais, mas assim, tá entre os primeiros pedidos. Primeira coisa que eu vou perguntar quando chegar no céu. Ai, que bem minha cara fazer esse tipo de pergunta, mas tudo bem. Voltando. Qual santo, qual pergunta? Eu ia gostar muito, muito, muito de... Eu acho que eu tô muito... muito tocada nesses últimos períodos por Francisco de Assis, porque a gente andou passando por lá, em Assis, esse mês que passou. E eu gostaria muito de olhar nos olhos de São Francisco e pedir para ele me contar o que ele sentiu, ou como é que foi. Eu gostaria de ouvir dele. O que foi essa experiência de transformação tão profunda. Por mais que eu já tenha lido o livro dele, um livro sobre ele, sabe? É diferente você encontrar com a pessoa e querer ouvir direto dela. O que aconteceu e o que aconteceu tantas vezes, no sentido de que mudança... Por mais que a gente sabe, conversão, leproso, é diferente. Eu gostaria muito de ouvir da boca dele e dos olhos dele o que foi a experiência da vida dele. Principalmente nos momentos difíceis. E acho que também nesse âmbito das perguntas difíceis mano, como é que você deu conta e como é que você nunca achou que você não daria conta? Acho que essas perguntas eu também gostaria de fazer para Chiara Lubick, que é a fundadora do Movimento dos Focolares, porque também cada dia mais eu percebo que ela passou tanta coisa e ao mesmo tempo eu estou há muito tempo tentando entender que experiência ela fez. Eu confesso que eu não tenho nenhuma veneração por Chiara, assim, no sentido de eu enxergo ela muito como uma irmã muito, muito mais velha de caminhada e que teve uma graça de receber um carisma, de conseguir traduzir um carisma que Deus deu para a humanidade de uma maneira muito bonita, muito profunda e eu gostaria muito de poder ouvir dela. A gente tem um monte de vídeo de Chiara, tá? A gente tem 200 milhões de vídeos de Chiara, ela falando, narrando várias experiências da vida dela, mas na moral, eu gostaria de sentar do lado, abrir os olhos, sentar do lado dela e sentir a Chiara na sua humanidade, na sua mais profunda humanidade. Eu ia amar poder escutá-la durante um dia inteiro, se fosse necessário. Mas, principalmente com essas duas perguntas. Que massa, que massa. Pois é, Marcela, saíram os santos, né, e tal. Aí não é que do teu lado entra essa menina aí de entre 19 e 23 anos, aquela Pankovski, bem novinha, tal. E aí Deus vai te dar a chance de dar um conselho para ela. Qual conselho você daria? Viagem no tempo, assim? Ou? Eu diria... Confia. Vai. Se deixa guiar por Deus. E toma consciência de que Ele é a única coisa que te falta. Todos os dias. Arrepiei agora. Jesus. A última. Hoje a produção não está aqui. A produção casou e a outra produção tá de folga. Então. Só um pouquinho, eu tenho que pegar o carregador. Vai lá. Ai, Cristo, tá quase. Alô, você, patrocina, iFood. Também, Sueli, não entendi. Por favor, depois você explica aí.
E agora, enfim, voltando lá, a última pergunta que eu ia fazer Marcela, qual a última não, a penúltima, agora eu lembrei. Qual a tua passagem bíblica preferida? Cara, me veio uma no coração agora, então eu vou dizer que é essa. Que acho que é bem verdadeira, me acompanha muito. E acho que é o maior vínculo também que eu consigo ter com Maria. Que são as passagens que fala que ela conservava tudo no seu coração. Eu acho que essas são as minhas passagens favoritas do Evangelho. Porque refletem uma experiência de um ser humano que tem algo se manifestando diante dele e com ele, através dele. E ao mesmo tempo ela está contemplando aquilo e dando tempo daquilo penetrar no mais profundo do ser dela, para que aquilo tome fruto no momento justo. Eu acho que isso é a experiência mais humana que a gente pode fazer. E, Marcela, a última pergunta agora, antes da gente finalizar, o que você, quando você falou do que você espera quando você chegar no céu? E quanto, assim, o que você acha que vai ser para você, assim, o que você vai considerar como missão cumprida? O que significa a palavra, essa expressão para você, missão cumprida? Tipo, deixar algum legado, deixar algum exemplo? O que seria missão cumprida para Marcela? Cara, missão cumprida para mim, como ser humaninho e como cristã, seria duas coisas que na verdade é a mesma para mim. Me deixar conduzir por Deus, e ser conduzida pelo seu espírito e dançar com Deus. Me deixar mover nessa coreografia tão viva, tão intensa, tão cheia de sabores, que é a vida, mas principalmente a manifestação dele através da gente. Deixar ele se fazer presente na vida das pessoas através da gente. E perceber ele presente na nossa vida através dos outros. E ficar maravilhada o quanto a gente não é capaz de controlar isso, só pode ser Deus. É isso pra mim. É tudo a mesma coisa. O jeito que eu falo pra mim mesma é entrar nessa dança com Deus. 1h, 52 minutos e os segundos rolando. É um papo que eu estava querendo ter há um tempo, que me sugeriram algumas vezes. Eu vou te sugerir a Marcela. Eu disse, Marcela, concordo. E por que você não chama a Marcela? Não, mas ela está lá no tempo dela, a gente já conversou. Chama e tal. E conseguimos. Cá estamos, passamos quase 2 horas aí, né, batendo papo construtivo. Eu não vou falar a outra expressão, porque senão pode ser que me gonguem aqui, mas eu queria muito te agradecer de verdade mesmo, porque foi, assim, enriquecedor. Oxe, eu que agradeço mais da conta, filho. Foi muito bom. Eu espero que tenha sido enriquecedor. Não que eu saiba muita coisa. Na verdade, acho que a dinâmica da vida é a gente partilhar aquilo que Deus manifestou na nossa. A dinâmica da vida? É partilhar com os outros o que Deus manifestou na nossa, assim. Eu acho que a gente não doa porque a gente é mais, a gente doa porque é o pãozinho que a gente tem para que Deus multiplique. Que nem o gurizinho da parábola dos talentos. Da parábola não, da multiplicação dos enfim, tô bem grog. Voltando. É a mesma coisa que o menininho da multiplicação dos pães. Tá vendo? É a pessoa que faz esse tipo de comparação, que enrosca todas essas palavras e fala uma coisa nada a ver com nada logo na sequência, mas no fundo é Deus. Então tanto faz. Essa mensagem que o pessoal mandou aqui,
que gostou dessa sua analogia de dançar com Deus, o pessoal do Vale de Deus, vai dar um corte legal isso aí. Ô, louco, que bom. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado de verdade. Muito Espero obrigada que... pela escuta. Não, eu que agradeço. Fomos nos papos de espiritualidade, de dançar com Deus, aulas de moda, conhecemos um pouco da Marcela também, e o sentido é esse, é mostrar que a situação te exige, obviamente, o esforço, mas não é complicada. Acabou. Acabou, né, Sueli? Pô, 2 horas, ela está 5 horas, daqui a pouco o sino toca lá onde ela está, ela tem que dormir, corta a internet, corta o luz, não tem mais nada, que eu estou sabendo aí como é que é a brincadeira. Não, na verdade, aqui já são 10 da noite, por conta do fuso horário. E que horário de verão aí? Aqui, eu nem sei, sabe? Tipo, aqui escurece super tarde, então escureceu faz 1 hora, mais ou menos. Mas, meu sonho. Mas são 10 da noite já e tem gente que dorme meio cedo. Toca de lugar comigo aí, não precisa eu ficar na parte feminina, não. Só vem para cá e fica no frio, você fica fazendo a formação à distância. Não, aqui tá bom, tá 10 da noite e um calorzão, assim, parece verão no Brasil. Mandaram um abraço para você, dona Natália Mourão. Oxi, um beijo, minha querida, maravilhosa, que saudade, um abraço enorme. É isso, Mar. Um beijo, gente. Muito obrigada. Deus abençoe demais. Calma, não vai Eita, tem oração final. Oração final. Como é a oração final? É um Pai Nosso, uma Ave Maria e o que você quiser. A palavra está com você. Só dando um parêntese aqui, o Vale de Deus. Muito bom encontro. Pena que acabou. O bom encontro é aquele que a gente não quer que acabe. Opa, tá aqui. Que legal. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Sueli. Obrigado, WA, que eu não sei quem é, mas obrigado, se puder se identificar aí depois. E obrigado a todo mundo. Outro dia a gente volta. Estaremos aí no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Rádio Pirata. Qualquer lugar aí você pode ouvir a gente. Mar, muito obrigado. Beijo e a palavra. Beijo, muito obrigada a cada um. A gente faz eu fiquei muito tocada hoje. Antes da gente fazer a oração, eu queria dizer isso. Eu tô com uma gratidão imensa no coração e desejo que toda essa alegria, essa paz que vocês me transmitiram, espero que vocês recebam em dobro. Amo muito, sou grata a Deus, porque é Ele que faz tudo, é Ele que me permitiu experienciar alguma coisa e partilhar algo, poder partilhar hoje. Então, cara, glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, irmãos. Bora. Cara, vamos lá. Então, um Pai Nosso. Eu vou realizar um Pai Nosso e uma Ave Maria, o que para mim é muito... Por favor. Ok, vamos rezar. Que nem eu falei, eu não sou das rezas muito pronto, mas eu gostaria, acho que, de fazer essas 3, essa tríade base nossa católica. Vamos lá. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade, rogai por nós. Amém, glória a Deus. Amém. Espero que, acabei de saber, você acabou de falar do chá, mas me mandaram uma mensagem aqui. Ela adora chá! Que a gente possa
enfim, tomar um chá. Ah, sim, nossa, super top. Acho que a melhor coisa do mundo. Porque, assim, para mim, a mesa é esse local de comunhão, de vida e de partilha de pão, não só físico, mas de alma. Então, adoro sentar numa mesa para conversar e tomar alguma coisa. Beleza. Mar, um beijo. Um beijo. Um abraço. Deus abençoe vocês demais. Só segura aí, não sai não. Até a próxima.